Quando a última glaciação já estava próxima ao fim, os nossos ancestrais já tinham acumulado algum conhecimento sobre o movimento dos astros no firmamento, conforme se verifica por meio de evidências arqueológicas descobertas ao redor do mundo. Entre elas, encontram-se marcações feitas em ossos de animais, que alguns especialistas suspeitam terem sido feitas para registrar o movimento e a passagem dos ciclos da Lua. Em outro eloquente exemplo, a arte rupestre encontrada na caverna de Lascaux, na França, ilustra o que alguns estudiosos interpretam como sendo a representação da constelação zodiacal de Touro, ilustrada por um auroque, o ancestral do gado moderno, acompanhado por meia dúzia de pontos sobre os seus ombros, os quais representariam as 6 estrelas maiores do aglomerado das Pleiades, ao passo que as inscrições na frente do focinho remeteriam à constelação de Órion. Mas, por mais avançadas que pudesse ter sido esse conhecimento, envolvendo o domínio sobre o movimento e os ciclos das constelações do Sol e da Lua, ele parece ter ficado adormecido, até quando, mais tarde, ele parece dar um salto, quando volta a surgir em Göbekli Tepe, onde o conhecimento astro-religioso já parece demonstrar um firme domínio sobre a geometria, a matemática e a mecânica celeste. Esse é o segundo vídeo da série sobre a astro-religião neolítica, a mais antiga religião que o registro arqueológico conhece, e fonte original de todas as religiões que surgiram na sequência da passagem do tempo. E para saber mais sobre ela, fique comigo até o final do vídeo. Olá, eu sou o Ângelo Henrique Simões e você está no canal da Saga Humana. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. E se você gostar do vídeo, então se inscreva no canal. E se você já é inscrito, você também pode se tornar um membro do canal. Como membro, você palpita na escolha dos temas dos próximos vídeos, tem acesso a benefícios exclusivos, abre as portas para que o conhecimento chegue até você e apoia a produção de conteúdos daqui do canal. E se você gostar desse vídeo, saiba que tem mais conteúdos como esse no meu livro, A Saga Humana, cuja leitura amplia e complementa o conteúdo dos vídeos que você assiste aqui no canal. Mas, sem perda de tempo, vamos logo para o vídeo da semana e, enquanto rola a vinheta, já sabe, né? Já vai deixando o seu like, porque eu garanto que vai valer a pena. A arqueoastronomia de Göbekli Tepe. O conjunto de templos de Göbekli Tepe figura como uma das primeiras construções erguidas pelo homem e a mais antiga construção megalítica que o registro arqueológico conhece. Até onde se sabe, as construções mais expressivas erguidas antes da época de Göbekli Tepe se resumem a 7 ou 8 pequenos assentamentos, os quais eram utilizados apenas sazonalmente por populações de caçadores-coletores do Crescente Fértil, as quais se mudavam constantemente, de acordo com o ritmo das estações. Na época em que Göbekli Tepe começou a ser erguido, a quantidade desses assentamentos começou a aumentar, e ao longo da sequência dos milênios, eles se tornaram efetivamente sedentários, e o seu número continuou crescendo até por volta de 7000 AEC, época na qual Göbekli Tepe foi meticulosamente soterrado, e quando a quantidade de assentamentos no Crescente Fértil começou a declinar lentamente, na medida em que as populações da região começaram a migrar para outras terras. Mas embora a construção de Göbekli Tepe seja datada em torno de 9500 AEC,
ela não aconteceu de uma vez só. Na realidade, ela foi sendo feita continuamente, ao longo de uma dilatada sequência de séculos, só sendo concluída quase 2 milênios mais tarde, em algum momento do oitavo milênio AEC. No ponto em que se encontram, as pesquisas arqueológicas que ainda estão sendo promovidas no conjunto de templos de Göbekli Tepe já revelaram a existência de mais de 20 círculos de pedra, dos quais 4 encontram-se em um estágio avançado de escavação. Esses 4 templos distintos foram erguidos sucessivamente, com alguns séculos de intervalo entre si, dentro de um mesmo discreto padrão geométrico. As pesquisas indicam que o círculo A é o mais antigo entre eles, sendo o círculo B o segundo mais antigo, o qual foi construído antes do círculo C, de forma que o círculo D é o mais recente entre os 4. Vale acrescentar que esses círculos vão se sofisticando na medida em que vão sendo construídos cada vez mais ao norte. A pesquisa arqueoastronômica indica que cada um desses círculos figura como um templo de astroobservação independente, os quais mantêm o alinhamento da esfera celeste atualizada, conforme os céus foram sendo vistos em cada uma das diferentes épocas em que esses círculos foram erguidos. A função e os alinhamentos desses 4 círculos são alvos de muita especulação, a qual surge a partir da busca que os pesquisadores promovem por eventuais conexões que possam existir entre a localização dos pilares e a posição dos astros, conforme eles eram vistos nos céus na época de construção de cada um desses 4 templos. Nesse sentido, são apontadas inúmeras correlações, o que inclui alinhamentos com a constelação de Órion, com a estrela Sírius, a mais brilhante dos céus noturnos, e também com a constelação do Cisne, entre outras. Mas, entre todas as correlações possíveis, uma das que mais parecem contribuir para o entendimento da arqueoastronomia do conjunto de templos de Göbekli Tepe talvez seja aquela que existe com as constelações do Cisne e de Boeiro. Essas duas constelações só são visíveis nos céus do hemisfério norte, e na época de Göbekli Tepe, elas encontravam-se em perfeita oposição de 180 graus. Dessa forma, quando uma estava se pondo a oeste, a outra estava nascendo a leste. E quando uma estava a 90 graus bem acima das cabeças, a outra estava a 180 graus, do outro lado do planeta e abaixo dos pés. Segundo alguns estudos, essas constelações opostas nos céus podiam ser avistadas entre os pilares em T dos círculos de Göbekli Tepe, ao se olhar para o norte, conforme aparece esculpido no pilar 43 do círculo D. Mas qualquer que tenha sido a relevância desse pilar para os construtores de Göbekli Tepe, o fato é que o eixo constelação de Cisne e constelação de Boeiro talvez guarde as chaves para o entendimento arqueoastronômico de Göbekli Tepe. Um dos 14 movimentos que a Terra realiza é chamado de precessão dos equinócios, o qual se assemelha ao bamboleio de um peão. Esse movimento é decorrente da oscilação do eixo norte-sul da Terra, que gira no sentido horário, descrevendo um círculo completo de 360 graus nos céus, a uma velocidade de 1 grau a cada 72 anos. Na medida em que esse lento movimento vai se desenhando com a passagem dos séculos, o eixo do Polo Norte da Terra vai avançando sobre cada uma das 12 diferentes constelações da faixa zodiacal. Cada uma dessas constelações ocupa 1/12 do arco celeste de 360 graus, de forma que o movimento do eixo do Polo Norte permanece apontado para cada um desses 12 por 2.160 anos, que é o tempo de duração de cada uma das 12 eras zodiacais. Mas enquanto os planetas orbitam o Sol, tendo como pano de fundo as constelações zodiacais no sentido anti-horário,
o eixo axial da Terra gira no sentido contrário. Por esse motivo, a sequência dos signos zodiacais mensais segue no sentido inverso ao da sucessão das eras zodiacais, a qual completa um ciclo inteiro a cada 25.920 anos, tempo que o eixo axial da Terra percorre os 360 graus do arco celeste. Atualmente, esse eixo encontra-se muito próximo ao ponto de virada da Era de Peixes para a Era de Aquário. É sobre isso que falam aqueles que dizem que estamos na iminência de ingressar na Era de Aquário. Mas voltemos ao eixo constelação de Cisne e constelação de Boeiro, e as chaves que ele parece guardar para o entendimento arqueoastronômico dos templos de Göbekli Tepe. Alguns estudos indicam que, nos céus de 9500 AEC, quando um observador olhava através dos pilares T do círculo A, o mais antigo, esse eixo era visto bem alinhado com os pilares. Mas com o passar do tempo, o movimento de precessão dos equinócios acabou eliminando esse alinhamento, de forma que, passados cerca de 12 séculos, esse alinhamento teria se deslocado cerca de 17 graus para o norte. Diferentes autores apontam que essa diferença de 17 graus teria sido o motivo da construção do Círculo B, o qual realinharia o eixo Cisne-Boeiro com os pilares T desse círculo nos céus de 8.300 AEC. Cerca de 6 séculos mais tarde, uma nova diferença de 8 graus teria sido reparada por meio da construção do Círculo C, o qual realinharia o eixo celeste e os pilares T nos céus de 7.700 AEC. E mais uma vez, após cerca de 6 séculos, a construção do Círculo D realinharia o eixo celeste com os pilares nos céus de 7.100 AEC, quando uma nova diferença de 8 graus teria sido eliminada. Entre outros feitos, essa surpreendente capacidade dos construtores de Göbekli Tepe em perceber um atraso tão sutil no movimento dos ponteiros do grande relógio celeste impressiona os investigadores e lança as bases de um crescente conhecimento envolvendo os campos da matemática, da geometria e da mecânica celeste. Até onde se sabe, nenhuma evidência indica que os sacerdotes dessa embrionária astro-religião tivessem tido qualquer conhecimento envolvendo o movimento de precessão dos equinócios. Muito embora eles tenham se revelado capazes de corrigir essa distorção causada no relógio celeste ao longo da passagem dos séculos. Esse progressivo conjunto de conhecimentos tornou-se a base na qual se estabelecia a astro-religião neolítica, que consolidava cada vez mais o acordo agrícola firmado entre os deuses e os homens, o qual era intermediado pelos sacerdotes. Com base nesses conhecimentos, a astro-religião se mostraria capaz de garantir a fartura e a abundância de alimentos ao longo dos séculos, fato que a projetava e a fazia expandir. O zodíaco de Göbekli Tepe. Zodíaco é uma palavra de origem grega que significa círculo de animais e que na astronomia representa uma faixa nas regiões centrais do firmamento celeste, através da qual o Sol, a Lua, os planetas do Sistema Solar e as constelações zodiacais percorrem sua órbita no sentido de leste, onde nascem, para o oeste, onde se põem. Os sacerdotes da astro-religião dividiram essa faixa zodiacal em 12 regiões distintas, as quais foram associadas a 12 constelações diferentes, que se apresentavam como pano de fundo onde as órbitas do Sol, da Lua e das estrelas percorriam na época de Göbekli Tepe. A astronomia moderna define os limites das constelações nos céus noturnos por meio de parâmetros que conferem diferentes tamanhos e formas para as 12 constelações zodiacais. Mas a astro-religião simplesmente dividiu os 360 graus do firmamento
em 12 partes iguais, medindo 30 graus cada uma. Essa é uma diferença fundamental entre a astronomia moderna e a astroreligião. Enquanto a primeira se baseia em constelações, a segunda se baseava em signos, que derivam de 12 arquétipos fundamentais, os quais ainda serão detalhadamente abordados em um futuro vídeo dessa série. Por ora, basta o entendimento de que, nos nossos tempos, os 12 signos zodiacais são atualmente representados pelas constelações de Áries, o Carneiro, Touro, Gêmeos, Câncer, o Lagostim, Leão, Virgem, a espiga de grãos, Libra, a balança, Escorpião, Sagitário, o centauro, Capricórnio, o peixe-cabra, Aquário, o jarro d'água e Peixes. Mas as constelações que têm se apresentado ao longo dos últimos milênios na faixa zodiacal costumam sofrer ligeiras mudanças ao longo dos milênios, em decorrência do movimento de precessão dos equinócios. Por esse motivo, atualmente, uma 13ª constelação se soma às 12 constelações zodiacais, a de Ofiuco, também chamada de Serpentário, a qual costuma passar 18 dias por ano sendo atravessada pelo Sol, ao passo que, com a constelação de Escorpião, isso só acontece cerca de 7 dias por ano. Mas esse é um fato de interesse apenas para o campo da astronomia e não para a antiga astroreligião, muito embora ele ajude a demonstrar os motivos pelos quais diferentes povos, em diferentes épocas e em diferentes regiões, eventualmente acabaram adotando conteúdos mitológicos nem sempre coincidentes para cada um dos 12 signos zodiacais. Mas mesmo que, eventualmente, esses conteúdos tenham incorporado valores distintos pelos diferentes povos que adotaram a astro-religião ao longo do tempo, o fato é que, de maneira geral, eles parecem ter incorporado sempre valores de relativa equivalência, provavelmente devido ao fato de encontrarem uma origem comum, que mais uma vez parece remontar a Göbekli Tepe. No Círculo D de Göbekli Tepe, o mais recente dos quatro, encontra-se o Pilar 43, o qual também é conhecido como a Pedra do Abutre. Os relevos esculpidos nesse pilar incluem formas e animais talhados em posições bem definidas, de forma que alguns autores encontram nessas esculturas a narrativa de eventos ocorridos em um período anterior à época de Göbekli Tepe. As imagens esculpidas no pilar mostram o que parecem ser um mapa dos céus da época de 10.950 AS, quando, segundo algumas interpretações da narrativa do pilar, um corpo celeste teria atingido a Terra. Essa mesma narrativa também é contada por pesquisas geológicas recentes, as quais revelam que, por volta de 10.700 AS, durante o período do Dryas recente, a Terra teria sido alvo do impacto do cometa Clovis. Mas dando uma olhada mais atenta nos relevos esculpidos nesse interessante pilar, vamos procurar por evidências que possam indicar a presença de algum signo ou constelação zodiacal que já estivesse presente na astro-religião de Göbekli Tepe. Na parte superior de uma das suas faces, encontra-se talhada uma cena em baixo relevo, onde é possível identificar, entre outras coisas, um pássaro maior com as asas estendidas, dois pássaros menores, um escorpião, uma cobra, uma circunferência no centro da cena e o que parecem ser linhas onduladas. Para um observador menos atento, esse conjunto de imagens aparentemente desconexas parecem ter sido colocadas apenas para preencher a superfície, sem qualquer relação aparente entre essas formas diversas. Contudo, alguns pesquisadores atentos aos detalhes
costumam correlacionar o círculo no centro da cena ao Sol, o Pai Celeste, o qual parece encontrar-se apoiado sobre a asa estendida da ave maior. O círculo que representa o Sol parece estar localizado com precisão em relação à forma que parece representar a constelação de Escorpião, embora o entalhe no pilar pareça ocupar apenas parte do escorpião correspondente à nossa concepção moderna dessa constelação. A direção na qual encontram-se apontadas as imagens do pássaro maior com as asas estendidas, o escorpião e a cobra, parecem orientadas com a intenção de enfatizar o caminho percorrido pelo Sol ao longo da sua órbita. E se projetarmos na cena o eixo com a posição da Via Láctea ao plano da órbita do Sol, encontramos uma referência com boa correspondência à posição das estrelas no firmamento. Contudo, nessa correspondência, verifica-se que os atuais signos de Sagitário e de Escorpião equivaliam a uma representação diferente nas imagens esculpidas na época de Göbekli Tepe. Acima e à direita da ave maior, encontra-se um segundo pássaro, o qual possui um bico em forma de foice. E, localizado ao lado dessa figura, encontra-se uma serpente de cabeça triangular talhada de cabeça para baixo. Nessa perspectiva, o pássaro parece se encontrar na posição ocupada por uma parte da moderna constelação de Serpentário, e a serpente de cabeça triangular parece estar na posição da constelação de Serpens. O que parece ser um terceiro pássaro encontra-se logo abaixo. Na parte inferior do pilar, abaixo do escorpião, está o que parece ser a cabeça e o longo pescoço de um quarto pássaro. E à esquerda do escorpião, uma segunda serpente desponta no pilar. A cabeça do pássaro parece corresponder à constelação de Norma, que se localiza ao lado da constelação do Pavão e da constelação do Triângulo Austral. Nenhuma delas corresponde aos signos da faixa zodiacal, mas a cabeça da serpente parece se associar à extremidade da constelação de Sagitário. A ave maior, com as asas estendidas, foi inicialmente associada à imagem de um abutre, de onde surgiu o nome de Pedra do Abutre. Mas atualmente, a convicção de parte dos pesquisadores é de que essa imagem se associa à constelação de Cisne, apesar das associações feitas pelos primeiros pesquisadores ligando-a à constelação de Sagitário. Mas o fato é que o asterismo, o conjunto de estrelas, representada pela imagem da ave maior, pode sim ter sido uma constelação formada por uma conexão de estrelas diferente daquela que fazemos hoje, sendo possível especular que talvez os antigos tenham visto uma eventual constelação do Abutre, onde hoje enxergamos as constelações do Cisne ou de Sagitário. Sagitário, Cisne ou Abutre, tudo ainda é muito especulativo, mas a maioria dos autores parece convergir para o entendimento de que esse pilar ilustra, de uma forma ou de outra, as constelações dessa região do céu, a qual inclui as constelações zodiacais de Sagitário, Escorpião e Libra, além das constelações próximas como Cisne, Boeiro, Serpentário, Serpens, Pavão e outras. Alguns estudiosos já encontraram nesse pilar asterismos associados até à constelação zodiacal de Gêmeos, a qual estaria representada na parte mais superior. Mas outras constelações também parecem ter sido esculpidas em outros pilares de Göbekli Tepe, como é o caso do pilar 12 no Círculo C, onde alguns autores enxergam um asterismo associado à constelação de Pégasus, e outra a uma sucessiva representação da constelação de Boeiro, que significa pastor. Mas quaisquer que tenham sido as constelações que os construtores de Göbekli Tepe tenham tentado reproduzir nesses pilares, o fato é que o conteúdo mitológico associado a essas constelações zodiacais
parecem ter sido alvo de inevitáveis mudanças ao longo da passagem dos milênios. Identificar a continuidade e a transformação desses conteúdos mitológicos associados às constelações zodiacais implica no entendimento de que as constelações e os signos com os quais estamos familiarizados atualmente nem sempre foram representados da mesma forma pelos diferentes povos que surgiram nos sucessivos períodos da nossa pré-história e história. Os signos associados às constelações são alvos de frequentes transformações, algumas vezes radicais, sujeitas à construção mitológica que as diferentes culturas escolheram projetar no firmamento. Nesse sentido, a constelação mesopotâmica do Arco e Flecha foi visualizada a partir de estrelas que atualmente integram a moderna constelação de Cão Maior e outras emprestadas das constelações vizinhas, a qual tinha a estrela Sírius como a ponta da flecha. Os antigos chineses também tiveram a sua versão da constelação do Arco e Flecha, a qual incorporava grande parte das mesmas estrelas da constelação mesopotâmica, com a diferença de que a flecha era mais curta, com a estrela Sírius formando um alvo e não a ponta da flecha. Em outro exemplo, a moderna constelação da Ursa Maior era vista pelos antigos egípcios como a pata dianteira de um urso, e não um urso completo como a percebemos atualmente. Da mesma forma, eles também viam a constelação da Ursa Menor como um chacal, a constelação zodiacal de Câncer como um escaravelho e a constelação de Dragão como um hipopótamo com um crocodilo nas costas. Dentro desse amplo entendimento, seria razoável supor que algumas estrelas que atualmente integram a moderna constelação de Sagitário, por exemplo, possam ter sido representadas pelos construtores de Göbekli Tepe como um asterismo totalmente original, representando uma constelação do abutre, com as asas estendidas. Portudo, as interpretações sobre as representações celestes esculpidas em Göbekli Tepe ainda são bastante especulativas e costumam figurar como um tema de extensivos e inconclusivos debates. Por outro lado, parece certo que os sacerdotes da astro-religião de Göbekli Tepe já identificavam as constelações da faixa zodiacal, sendo que algumas delas talvez até já tivessem um conteúdo mitológico igual, ou pelo menos muito parecido, com aqueles que reconhecemos atualmente. As constelações do zodíaco, desde sempre, parecem ter sido codificadas nos céus noturnos. E a partir do surgimento da astro-religião e do amplo conhecimento que ela desenvolveu, elas parecem ter se relacionado com questões práticas envolvendo a economia agrícola pastoril, quando se tornou necessário identificar as diferentes épocas do ano para se realizar o esforço de semear a terra ou de plantar as sementes, e também para reconhecer a melhor época para se fazer a colheita e garantir a fartura de alimentos para a comunidade. E no início dos tempos de expansão desse conhecimento astro-religioso, foi a partir de Göbekli Tepe que ele começou a se dispersar. Como consequência, muitos dos novos assentamentos que começaram a surgir no entorno de Göbekli Tepe também adotaram os padrões da nascente astro-religião, conforme se verifica na arquitetura megalítica de algum desses assentamentos, que também esculpiram seus próprios pilares em forma de T. Nesses novos assentamentos, a agricultura foi efetivamente dominada e a astro-religião criou raízes. Na sequência da época de Göbekli Tepe, os antigos assentamentos seminômades começaram a se tornar, de fato, sedentários, e formas de especialização de trabalho começaram a surgir, assim como formas mais complexas de organização social e de novos hábitos alimentares.
A produção começou a ser armazenada nos assentamentos da região, e o excedente tornou-se uma valiosa moeda de troca para ser negociada junto às comunidades vizinhas, a fim de que itens mais difíceis de serem conseguidos pudessem ser trocados. Assim, as comunidades começaram a permutar ideias, sementes, grãos, carne, lã, peles de animais, ferramentas líticas, peças de artesanato e uma série de outros itens úteis e necessários para o dia a dia das suas populações. Dentro desse amplo contexto, a astro-religião ganhava cada vez mais importância e os seus sacerdotes se firmavam na liderança das suas comunidades, distribuindo tarefas, intermediando o contato com as divindades celestes e narrando os primeiros mitos. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo da semana e o segundo da série sobre a astro-religião neolítica. Espero que tenham gostado. Diga aí nos comentários o que você achou desse vídeo e agradeço se você também puder compartilhar e deixar um like nesse vídeo. Obrigado pela sua companhia. E se você ficou até aqui comigo e ainda não é assinante do canal, então se inscreva. E se você gostou desse vídeo, lembre-se que tem mais conteúdo como esse no meu livro, A Saga Humana. E se quiser, você também pode apoiar o canal fazendo uma assinatura mensal e tornando-se membro do canal. Então é isso. Valeu, galera. Uma boa semana pra gente. Aquele abraço e até o próximo vídeo.